Fala, meus queridos, tudo na Santa Paz? Hoje a gente está aí de volta para mais um tutorial no Café com Java e a gente vai estar dando uma olhada com o Sprite. Para a gente ver como funciona mais ou menos os sprites, a gente vai estar utilizando o Corona para desenvolvimento, apesar que o Sprite não é uma técnica usada somente com Corona, né? São utilizados por várias APIs de jogos. O Sprite funciona para que numa única determinada imagem você tenha vários elementos de um mesmo personagem ou objeto, e através desse PNG de posições você consiga simular esse movimento através de um único arquivo. Para que funciona essa técnica do Sprite? Isso reduz em muito o nosso gerenciamento de memória e é ótimo para dispositivos mobiles. Essa técnica, inclusive, do Sprite é utilizada muito também em desenvolvimento web com CSS, para você ter vários elementos do site em uma única imagem isolada. E a partir dos pontos você faz a variação e apresenta determinado pedaço de uma imagem em uma área pré-definida. Então vamos lá. Esse exemplo que eu vou estar mostrando para vocês vem do próprio Corona SDK, é procurado dentro da pasta Samples que vem com o Corona e traz um exemplo de uso dos sprites. Esse exemplo se chama Horse Animation e se a gente pegar ele e mandar rodar no seu próprio Corona, você vai notar que está aqui a animação. Notem que esse aplicativozinho que já vem por padrão, ele tem atrás já alguns efeitos de parallax, além da animação do cavalo. A animação do cavalo é toda uma PNG única e usada a técnica de sprites para manipular o cavalo. Então vocês vão notar que para fazer essa questão dos sprites não é utilizado muito código, é até bem simples, e muita coisa que a gente tem aqui nesse arquivo é mais relacionado ao parallax. Para vocês terem uma ideia, se eu vim aqui mais ou menos até essa parte e tirar todo esse código, é isso aqui que faz toda a animação, sem contar aqui, claro, alguns efeitos com fundo, com as montanhas, com a lua. Se eu tirar tudo isso aqui também, vamos ver o que realmente é preciso para se fazer o parallax. Aliás, não desculpe o parallax, né? Faz trabalhar com o sprite. Então tá aí. São pouquíssimas linhas de código que vocês vão estar precisando para trabalhar. Mas existe uma pequena jogada aqui. Primeiro vamos explicar essa questão do código que tem aqui em tela e vamos falar sobre os detalhes. A primeira coisa que ele faz aqui é simplesmente esconder o status bar de qualquer aplicação, seja ela Android ou iOS. Aqui embaixo é onde vai a grande jogada, que os frames ele pega desse arquivo chamado uma.lua, que a gente vai ver que é o arquivo que realmente vai mapear todo o nosso PNG, a posição do nosso PNG. A partir disso, para criar um novo sprite, a gente usa um new image sheet, cria uma nova variável, acessa graphics, passa o nome do nosso arquivo PNG e as opções que vem como forma de um array, que vem nesse cara aqui do arquivo chamado uma.lua. A gente já vai estar vendo ele. Criamos uma outra variável chamada sprite options, que também é um array de parâmetros com o nome desse meu novo sprite, para onde deve começar, em que posição, quantos elementos vão ter e o tempo para executar todos os elementos desse sprite. Depois a gente cria uma variável chamada sprite instance, usando o display new sprite, .new sprite, passa para ele a imagem com as opções e a nossa variável sprite options. Depois a gente seta o reference point e posiciona ele na tela. E simplesmente depois dá um sprite.play. Só isso aqui para a gente criar um sprite. A questão é, nosso arquivo uma.lua vai ser o responsável por ter todos os dados que eles precisam do nosso sprite. Então cada elemento aqui entre chaves, notem que as opções são a mesma. A diferença entre cada uma delas é as posições de x, y, altura, largura e o source x e o source y, source width e o source height. São esses aqui os parâmetros de cada uma da posição
das imagens que ele vai estar pegando. Aliás, da imagem que ele vai estar pegando, né? É só uma imagem. Então tu passa para ele toda a posição das imagens que ele deve pegar frame a frame. Assim ele vai mapear o PNG quando você dá o play e passar para ele todas as coordenadas. Aonde o primeiro XY quer dizer a partir do começo do PNG, do arquivo PNG que você tem, aonde ele deve pegar parte da imagem que vai ser exibida no primeiro frame, como aqui, por exemplo. A altura e largura vai definir o tamanho de cada uma das imagens que vai ser exibida. Aliás, que parte, quanto da altura e da largura da imagem que ele deve pegar. Source X e Source Y apontam a posição em X e Y na tela. Você seta isso tanto aqui nas próprias configurações de cada imagem, mas também seta a posição de X e Y lá no comando do sprite. Isso aqui serve para que em alguma situação específica no seu sprite você queira que só uma das imagens mude a posição de X e Y numa determinada distância prevista ou algo assim. Então se você mudar lá na sprite direta, no arquivo main aqui.lua, por exemplo, ele vai mudar de todas as imagens. Então caso você precise em algum determinado ponto mudar isso só numa imagem, você muda aqui no Source X e no Source Y. E como você já deve imaginar, o Source Width e o Source Height é para dizer realmente o tamanho que ele vai ter no arquivo. Notem que o Width e o Height, a altura, aqui no caso, são referentes à altura do pedaço que eles devam pegar aqui, né? A altura e largura que ele deve pegar na imagem. Enquanto o Source Width e o Height significa o espaço que vai ser realmente mostrado na tela. A diferença é definida porque muitas vezes você quer pegar uma determinada altura, mas só quer mostrar parte dessa altura e tudo mais. Passando todos os parâmetros para cada uma das sequências que você tem aqui, você faz com que um sprite tenha todas as coordenadas possíveis necessárias para ele funcionar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial sobre como fazer sprites no Corona e nos vemos aí na próxima semana. Aquele abraço.